Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos ler em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. O amor seja sem fingimento, odiai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Esta leitura nos faz lembrar um avivamento espiritual. Deus tem prazer em avivar o seu povo, renovar as forças espirituais do seu povo, alegrar o seu povo com o Espírito Santo. Mas para que nós alcancemos essa graça ou essa dádiva do Senhor, nós precisamos ir além daquilo que nós ultimamente estamos vendo, que é o comodismo de ser membro da igreja. Eu sou membro da igreja. As pessoas acham que isso é o suficiente. Não, não é. Nós precisamos ir além, porque Deus, Ele tem um propósito, ver o seu povo vivo, ativo e exercendo com poder e com autoridade o exercício da sua palavra e realizando as obras que Ele nos ordenou. Mas para que nós alcancemos um estágio de aprovação de Deus e possamos usufruir realmente desse privilégio, nós precisamos de um avivamento espiritual, sem o qual é impossível. Não há como nós sermos avivados apenas sendo membros de igreja. Nós precisamos de algo mais. Conforme eu disse, volto a repetir, Deus não entregou a sua obra de proclamação do Evangelho na mão dos anjos, entregou em nossas mãos. E o Senhor não está exigindo super-homens e super-mulheres, ou seja, pessoas extremamente qualificadas para fazer a sua obra. Ele está esperando de cada ser humano duas coisas, apenas duas coisas, daqueles que se prontificam a servir. Primeiro, humildade. Sem humildade é impossível o servo de Deus experimentar ou passar por uma experiência de renovação ou de avivamento espiritual. É impossível um crente ser avivado espiritualmente se ele não enquadrar-se na humildade bíblica. Esta é uma parte fundamental para que nós alcancemos o coração de Deus. A segunda palavra ou a segunda ação do homem é exatamente a disposição para obedecer a Deus. Deus não se agrada de pessoas que dizem não. Deus não se agrada de pessoas que não se dispõem a apresentar-se a Ele. Tudo Ele fez por nós. O mínimo que podemos fazer é nos apresentarmos a Ele, para que Ele possa nos usar. E isso com humildade no coração. Então, conforme eu disse, Deus deseja dar ao seu povo unção, que sem o Espírito de Deus nós não podemos ter um coração avivado, poder para realizar a obra, poder para proclamar, poder para enfrentar Satanás, poder para enfrentar o mundo, poder para nos santificarmos diante da palavra. E para tanto, nós precisamos de humildade e de obediência. E também Deus ama e anseia por ver o seu povo em comunhão. Uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja com unção de Deus, ela goza da comunhão do Espírito, porque o Espírito de Deus se alegra e ele se manifesta onde há união. O avivamento só surge quando nós nos dispomos a
olhar para dentro de nós, ou seja, fazer um exame introspectivo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que Isaías fez 3 tipos de exame para ele ser usado por Deus. Ele fez um exame retrospectivo, analisou a sua vida no passado, fez um introspectivo, sentiu as suas misérias, os seus pecados, seus lábios impuros diante do Deus Santo, e ele fez um exame prospectivo. Avaliou o que ele poderia fazer nas mãos de Deus, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, é muito importante você parar e pensar sobre isso. Nós estamos vivendo um momento crítico na nossa comunidade ou na nossa sociedade. O mundo todo está corrompido, o mundo todo está envolto nessa situação crítica, caótica, tanto politicamente, quanto financeiramente, quanto espiritualmente. Precisamos de um avivamento espiritual para mostrar ao mundo que há uma oportunidade para ele, se ele se voltar para o Senhor. Mas se nós que somos o povo de Deus estamos apáticos, sem força, sem vigor, sem entusiasmo, como nós vamos mostrar ao mundo que eles têm um Deus vivo que podem confiar nele? É impossível, não é? Então, como você vê, então para que nós possamos alcançar um avivamento, avivamento não é uma coisa que vem do nada. Precisamos pagar um preço para o avivamento. Salvação ninguém precisa de pagar porque Jesus já pagou. Então você pode considerar-se privilegiado porque Jesus pagou o preço da sua salvação. Agora, se você deseja verdadeiramente gozar de um avivamento espiritual na sua igreja e compartilhar desse avivamento espiritual com outras pessoas, você precisa passar por um processo, e este processo começa da seguinte maneira. Você poderia pensar: quantas vezes na vida você já foi ingrato? Você já parou para pensar no que Jesus fez por você? Você já pensou que Jesus despojou da sua glória no céu, se fez homem aqui na terra, se apresentou a Deus em obediência, andou conforme tudo quanto Deus ordenou a ele, e tudo isso ele fez por mim e por você? Você acha que Jesus esperava ver ou ouvir um servo dele em plena pandemia mundial dizer: não, eu não quero, eu estou sem força para ir à igreja, eu não estou tendo condições de servir a Deus? Você já parou para pensar no quanto o povo de Deus está sendo ingrato a tudo que ele fez? Ingratidão, portanto, meu querido, é um pecado que impede o avivamento no seio da igreja. A falta de amor. Quantas pessoas estão demonstrando falta de amor? Falta de amor ao pastor, falta de amor ao corpo da igreja, falta de amor aos compromissos firmados diante de Deus, falta de amor à obra do Senhor. Não se apresentam para o trabalho, não desejam trabalhar, não têm vontade de se dedicar à obra do Senhor. Preferem ficar em casa, no vazio da vida, do que dizer: sou um instrumento vivo do poder de Deus, o poder de Deus opera em mim e se manifesta em mim. Você já parou para pensar nesta palavra? Isso é falta de amor a Deus, falta de amor a Jesus Cristo. A outra coisa que nós precisamos de pensar é exatamente na negligência. Negligenciar a leitura da Bíblia, negligenciar a oração, negligenciar aos cultos. Como que você pode desejar ter uma vida avivada, cheia do poder de Deus, cheia da unção do Senhor, cheia da capacitação, se você não goza de um prazer que é natural a todo filho de Deus? Gostar de ouvir a palavra de Deus, gostar de falar com Deus em oração e gostar de ler a palavra do Senhor. Isso são fundamentos
imprescindíveis, extremamente necessários para um coração que anseia por um avivamento, para uma igreja que deseja ser avivada, para um povo que espera e que aguarda a manifestação real do Espírito Santo de Deus. Se você não fizer isso, meu querido, é impossível a manifestação real do Senhor no seio da igreja. Pode fazer show, pode apresentar cantores, pode fazer o que você quiser, mas avivamento não haverá. Depois nós queremos mostrar a você quanto perigo que há na inveja. Inveja das pessoas que estão trabalhando, que estão atuando. E você muitas vezes criticando, zombando, perturbando a ordem, perturbando a paz, fazendo observações desnecessárias. Isso é uma atitude de inveja, que é um pecado também, que você impede a ação do Espírito Santo e impede a ação de Deus na sua vida para conceder ao seu coração um avivamento. Aí o crente entra na igreja, vai assistir um culto, fica conversando o tempo todo, não consegue meditar na palavra, não consegue deleitar na palavra, não consegue se alegrar diante do Senhor, e ao sair da igreja sai criticando. Não me sinto mais à vontade, não me sinto bem na igreja, não sinto mais prazer de estar na igreja. Por quê? A culpa está na igreja, a culpa está em Jesus, a culpa está em Deus, a culpa está em você, querido. É porque você está mais morto do que vivo, espiritualmente. Você precisa acordar para o fato de que o Espírito de Deus está pronto para te ajudar a vencer. Vamos observar. A falta de ansiedade por ver as almas rendendo aos pés de Cristo. O crente atual, ele não está preocupado com salvação de almas, não está preocupado com as pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Como é que você pode desejar um avivamento na igreja se você não ama as almas perdidas? Quantas pessoas estão morrendo todos os dias sem conhecer a Jesus? Meu querido, é hora de nós reagirmos, lutarmos e batalharmos em busca de um avivamento genuíno e verdadeiro. Mas para tanto, nós temos que confessar ao Senhor os nossos pecados. Não é verdade? Temos visto e queremos levantar aqui algumas coisas. A maledicência, a mentira, o engano, a hipocrisia, o gênio mau que domina muitos crentes, os pensamentos indignos que têm entrado, têm sido permitido na vida de crentes. Nós precisamos tirar tudo isso, fazer uma limpeza, fazer uma faxina. Mas para fazermos isso, nós temos que ir ao Senhor e pedir perdão. E falar com Ele: ó Deus, eu preciso renovar a minha vida. Eu preciso de um avivamento espiritual, um genuíno avivamento, com o poder do Teu Espírito. Porque aí, querido, você vai entrar exatamente nesse texto. O amor seja não fingido. O ódio e o mal devem se afastar do nosso coração. Amar de coração uns aos outros com amor fraterno. Como que você pode ter perdido o amor pelos seus irmãos, pela sua igreja, pelo pastor que te ama? E diz o texto sagrado, quando nós nos dispomos a fazer isso, devemos ser cuidadosos, zelosos, para que o fervor do Espírito invada o nosso coração e nós tenhamos prazer em servir a Deus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, precisamos de um avivamento, Senhor. A Tua igreja está passando um momento difícil no mundo. Pessoas estão preocupadas com política, com finança, com prazeres, com alegria no mundo, mas não estão preocupados com o Teu altar, com a consagração de vida, com a confissão de pecados. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta a Tua igreja, Senhor. Este é um momento adequado, um momento importantíssimo. Estamos vivendo uma pandemia e podemos reverter o quadro, despertando a igreja
para te servir e te adorar e mostrar que em ti, ó Pai, há esperança, há segurança e há salvação. Eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.